Quando nós começamos a pregar o Evangelho e a igreja começa a crescer, os amigos se multiplicam e alguns inimigos também aparecem. Aparecem alguns inimigos da doutrina, alguns invejosos do Senhor Jesus, gente que não aceita o crescimento espiritual, a nova vida em Cristo. E foi assim durante toda a história da humanidade. Mas a igreja, ela venceu todos os obstáculos e todas as guerras durante 2000 anos de existência. Ou seja, desde Adão a igreja existe, mas com o nome igreja desde o período primitivo. Isso me faz lembrar um livro chamado Cristianismo no Banco dos Réus. Foi um dos melhores livros que já tive a oportunidade de possuir. Cristianismo no Banco dos Réus. O cristianismo é colocado no banco dos réus e ele vence todos os desafios e contrapropostas que surgiram. E aí nós encontramos o livro de Atos, que fala sobre o crescimento, o desenvolvimento e a prosperidade da igreja. E nós vamos abrir o livro de Atos no capítulo 6, versículo 7. Uma igreja que cresce tendo Cristo como fundamento. Uma igreja que cresce tendo Cristo como fundamento. Capítulo 6 de Atos, versículo 7. E diz assim: crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Oremos ao nosso Deus. Senhor, essa é a Tua palavra, pois ela tem falado aos nossos corações. Esse é o Teu Espírito que a inspirou e nos ilumina para entendê-la. Aplica nos nossos corações Tua palavra, para a Tua glória e o nosso bem, em nome de Jesus. Amém. A igreja que cresce é uma igreja organizada. É uma igreja que elege seus presbíteros, diáconos, tem o seu conselho. Uma igreja que zela pelos professores da escola bíblica, pelos líderes dos departamentos dos mais diversos, e ainda aqueles que não fazem parte de uma liderança específica, são os chamados mão na roda, que dizem assim: o que tem para fazer? Estou aqui para fazer a igreja crescer. Não quero liderança, não. Quero só ver a igreja do Senhor atuante, aonde o Senhor plantou. A igreja cristã é uma igreja que treina os seus líderes, uma igreja que cresce naturalmente, e o que os seus líderes trabalham atuantemente. E a igreja confia na liderança que Deus estabeleceu e constituiu para o crescimento da igreja. Mas como nós vimos em Atos 15, há muita luta para que a igreja permaneça firme. Em Atos capítulo 6 também, o contexto aqui é onde os apóstolos que darão sucessão aos pastores, aqui ainda não tinha sido ordenado pastores ou presbíteros, que os presbíteros são os pastores da igreja, e que no meio dos presbíteros tiramos 1, 2, para que eles sejam os pregadores da palavra
tendo assim a compreensão de que alguns têm um dom da pregação e do ensino. Ainda não tinha sido estabelecido os presbíteros da igreja, os apóstolos, depois irão ordenar pastores e mestres. E aí nós chegamos à conclusão de que os apóstolos encerram e não tem mais apóstolo, significando que o Papa Francisco também não é sucessor dos apóstolos. A igreja tem a tradição e ensina que o Papa Francisco é um sucessor dos apóstolos. Mas os sucessores dos apóstolos são os presbíteros. Mas aqui, primeiro é ordenado os diáconos. Os apóstolos pregavam a palavra, ensinavam a palavra, se dedicavam ao ensino, mas as necessidades sociais da igreja não conseguiam serem abarcadas pelos apóstolos. Então eles elegeram 7 homens de boa reputação para o serviço social da igreja. E o texto que nós lemos, ele diz que a igreja crescia na palavra, porque era uma igreja organizada, uma igreja estruturada. Também aqui nós percebemos que não tem espaço para aqueles que dizem que serão desigrejados, para aqueles que viverão com o culto da internet, serão crentes particulares, agentes secretos individuais. Nós percebemos que a igreja ela é uma igreja estruturada e organizada, e a base da nossa igreja está exatamente na estruturação do livro de Atos. E o texto diz que a igreja crescia, ela tinha um evangelho bem sucedido, crescia a palavra de Deus. Essa é a primeira forma de ensino desse versículo. O primeiro ensino trazido pelo versículo é que a palavra de Deus crescia, que significa que crescia a palavra de Deus. Crescia o número daqueles que iam sendo salvos. E cresciam por meio da pregação da palavra. Cresciam, e a igreja começou a se expandir, porque a palavra de Deus era o meio pela qual o Espírito de Deus usava para que as pessoas se convertessem. Existem hoje muitas formas e muitas invenções nos cultos para que as pessoas se convertam. E agora, junto com os jogos de luzes, parede preta e tudo mais, como que esse atrativo, que realmente é um atrativo, mas não é o meio legítimo para a conversão daqueles que se encontram com Cristo. Sem a pregação do Evangelho, sem a pregação que Jesus é o Filho de Deus, sem a pregação de que Jesus é o Senhor da igreja, que Ele é o cabeça da igreja, que somos o corpo de Cristo, que o corpo vive em ação e movimento, como eu estou agora, em movimento de braços. A igreja é um corpo em ação, é um corpo em movimento, é um corpo em comportamentos e atitudes. E é a palavra de Deus compreendida a respeito de Jesus, que as pessoas se convertem, e se não for por meio da palavra, não existe outra palavra a não ser esta palavra. Algumas pessoas também afirmam que se converteram por meio de uma música. Eu estava escutando uma música e eu me converti. E realmente a música, ela cantou a palavra.
Mas aquela música foi o momento da conversão, porque a salvação é um processo. A salvação não é uma ação direta, única e eficaz e momentânea. A salvação é um processo, porque a salvação reside no fato de que a pessoa vai compreender a respeito de Jesus, a respeito do seu ser, a respeito da sua divindade, a respeito de que Ele é o único e suficiente Salvador, e a conversão é um ponto na história da vida do crente. Obrigado, meu irmão. A salvação é um ponto único. E quando a pessoa se converte, é porque ela entendeu o Evangelho. Quando ela se converte genuinamente, crescia a palavra transformou a vida daqueles que creram. Então, naquele momento que a música, outros dizem, eu me converti através de um sonho. Deus se revelou para mim através de um sonho. E a igreja presbiteriana não crê em sonho. Como é que eu posso fazer uma conexão da minha conversão, que eu me converti num sonho, e Deus apareceu a mim no sonho, eu escutei uma voz, arrepende-te dos teus pecados, chega-te para mim, eu sou o Senhor, e não há outro além de mim. E as pessoas não entendem, às vezes, que nós acreditamos sim, que houve uma conversão quando alguém estava dormindo, e que ele ali sonhou, e que o Espírito de Deus derramou no seu coração a obra redentora da salvação pontilhar. Ele tinha sido invadido já pela obra da salvação. E em um sonho, em um momento de sonho que é muito específico, raro e excepcional, que Deus é também o Deus do excepcional. E aquela pessoa acorda quebrantada, chorando diante de Deus, chorando de alegria porque foi impactado pela salvação, e chorando de tristeza por causa dos seus pecados, que estava interrompendo a sua vida com Deus, e entende Jesus como seu suficiente Salvador. Nós não queremos otimizar isso, não queremos estimular isso, mas nós não duvidamos do poder de Deus, entendendo que a salvação é um processo e a conversão é um ato pontilhar. Então, nós não duvidamos da obra de Deus, mas o ordinário é que alguém ouve a palavra de Deus, entende a palavra de Deus, se converte dos seus pecados, entrega a sua vida a Jesus e anda em retidão de vida. A segunda coisa que o texto ensina é que em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Então, crescia a palavra, as pessoas se convertiam, agora se multiplicava o número daqueles que iam sendo salvos. E a primeira vez que aparece a palavra discípulos, ou discípulo, no livro de Atos ou no Novo Testamento. É a primeira vez que essa palavra no livro de Atos aparece. Discípulos, seguidores de Jesus. Discípulos de Jesus. Jesus é o único suficiente para a salvação de todo aquele que pode crer. Discípulos, ou discípulo, é um aprendiz de Jesus. O discípulo de Jesus, ele não aprende de outra fonte. Ele aprende aos pés de Jesus. Discípulo de Jesus não aprende em outra revelação. A nossa primeira aula da Escola Bíblica Dominical será sobre a revelação de Deus. Deus se revela através das Escrituras. A revelação de Deus, o que Deus deixou como revelação para a sua igreja, foi a sua palavra.
tem um livro intitulado Conhecendo Jesus em cada página das Escrituras Sagradas. Livro curioso, não é? O autor tenta pregar Jesus através de cada página. Outro livro chamado Pregando Cristo através do Velho Testamento, que o Velho Testamento foi escrito pregando Jesus como suficiente Salvador, e o Novo Testamento foi escrito para anunciar que Jesus já veio e já deu a vida pelos pecados de cada um de nós. Então, a Bíblia é a revelação ordinária. E alguém poderia orar de forma legítima: Senhor, me dá o teu Espírito, que o teu Espírito me ilumine, para que eu não creia em outra revelação fora das Escrituras. Não permita, Senhor, que eu escute vozes que me orientam a acreditar em uma revelação fora das Escrituras. Me dá graça para que as Escrituras se abram e os textos cresçam, e que o Senhor me ilumine para que eu possa entender a tua vontade revelada, porque a Bíblia é a revelação do Senhor. Como eu falei, que o Velho Testamento pregava Cristo como Salvador por meio de figuras, formas e tipos. O livro de Hebreus, no capítulo 1, diz que, tendo Deus outrora falado de muitas vezes, de muitas maneiras, aos nossos pais, pelos profetas, hoje nos fala por meio do seu Filho, Jesus. E é isso que o terceiro ponto do versículo nos ensina, que os sacerdotes, eles eram os pastores da época. Os sacerdotes, eles ofereciam os sacrifícios que apontavam para Cristo. Mas agora o Senhor Jesus já tinha vindo, a igreja estava crescendo e os sacerdotes foram ao culto para escutar a pregação. E lá eles se converteram. E lá eles abandonaram a prática do sacrifício, porque eles vieram entender, numa grande maioria, o sacrifício de Cristo substitutivo já tinha acontecido. E aqui nós encontramos o terceiro ponto. Eu vou ler o versículo todo. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Então os sacerdotes largaram a sua estola sacerdotal, largaram o sacrifício de animais, largaram os rituais que apontavam para Cristo, porque Cristo já tinha chegado. Cristo era um sinal que indicava os animais, os sacrifícios, ou seja, eram sinais que apontavam para Cristo. Cristo chegou, os sinais não são mais necessários. Isso me faz lembrar também os sinais de trânsito. São indispensáveis, não é? Se não tiver sinal, ninguém vai conseguir dirigir. Você vai encontrar um monte de carros batidos. Então, quando você chega no sinal, o sinal está vermelho, você para. Ele passa a ter uma importância, aí o sinal fica verde. Aí você passa. Quando você passa, ele perde o valor, porque ele apontava para a segurança, apontava para o cuidado, apontava para a preservação. Então você estava diante dele, mas depois que você passou do sinal, e agora você segue a estrada, o sinal perdeu o significado para você, mas passou a ter o significado para outros. Então, olhando para Cristo como sinal, olhando para os animais como sinal, olhando para os rituais como sinal, um sacerdote abandonar os sacrifícios e os sinais que apontavam para Cristo, é porque eles entenderam que o sinal perdeu o significado, porque Cristo já chegou, porque Cristo já está presente, uma sombra. Tudo era uma sombra de Cristo. Cristo chegou,
a sombra perdeu o significado. Então é assim que termina o versículo. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à palavra, obedeciam à fé, criam que Jesus era o Senhor. Os sacerdotes são aqueles que dão continuidade, ou seja, os pastores são aqueles que dão continuidade aos apóstolos e os sacerdotes. Não existe mais sacerdote, não existe mais apóstolos. Então, nós entendemos que para um sacerdote se converter, era obra realmente do Espírito. Então a igreja crescia, se multiplicava, vencia suas dificuldades. Era uma igreja pujante, ao ponto de nós termos hoje uma igreja plantada aqui no centro de Campo Grande, porque a igreja cresceu tanto, perseverou e chegou aqui em Campo Grande. E hoje nós temos uma igreja apostólica, não romana, é claro, mas uma igreja que está fundada na doutrina dos apóstolos. Uma igreja que cresceu e que se multiplicou. Uma igreja que vai ter o privilégio de fazer a doação de terrenos para outras igrejas que são filhas da pregação do evangelho dessa igreja. Uma igreja que vai plantar outras igrejas. Uma igreja que vai colocar a pedra fundamental em outros lugares, dizendo: aqui quem manda é Jesus. Aqui quem é o cabeça é Jesus. Teremos um instituto bíblico que treinará pessoas para melhor desenvolver o ministério dentro da igreja, fora da igreja, plantando igreja e revitalizando o campo. Vamos nos esforçar para que a nossa igreja seja um corpo em ação. Esses são os desafios que nós iremos enfrentar. O primeiro desafio é que a igreja irá ter uma luta contra os falsos mestres, que tentarão entrar nela para trazer o falso ensino da prosperidade, do levante a mão porque Cristo está te chamando para te salvar e o capeta está pegando na tua mão, levanta a mão, mostra que você é salvo. Vai ter muita invenção dentro da igreja. A igreja sempre é surpreendida com as invenções e nós estaremos aqui para combater o falso mestre. A igreja vai enfrentar alguns tipos de pecados para que o escândalo chegue. A igreja vai enfrentar alguns tipos de pecados porque somos pecadores, somos limitados. Pecado da ira, da discórdia, pecados internos. Pecado da falta de harmonia, da falta de equilíbrio. E nós iremos lutaremos juntos para tirarmos do nosso meio qualquer divisão, qualquer falta de harmonia para o crescimento da igreja. Iremos, sim, conservar o ensino das Escrituras, entendendo que a exposição da palavra é que traz a transformação do mundo perdido e o crescimento da igreja local. Iremos orar a Deus para que ela dê a essa igreja líderes sábios, homens santos, homens retos, mulheres santas, mulheres crentes, mulheres de oração. Pedir a Deus sempre que Ele conserve isso na sua igreja, porque é uma igreja que cresce na palavra também de forma interna. Uma igreja que vai lutar e vai vencer mais um século. Uma igreja que vai conservar a sua liderança com presbíteros, diáconos, líderes, conselheiros, professores dos departamentos, professores da escola bíblica dominical. Uma igreja que terá um ministério qualificado pela palavra. Uma igreja que vai crescer, pois nós temos visto que a nossa igreja tem crescido. Uma igreja que
também terá sua condição social, terá seu CNPJ sempre, terá seus compromissos sociais, lutará também por isso. E, por fim, uma igreja que irá buscar, está cheia do Espírito, uma igreja que irá buscar a presença do Espírito Santo, revelando Jesus, uma igreja que irá pedir a Deus que Ele derrame graça para que ela possa triunfar, para que ela possa se expandir, para que ela possa ser uma testemunha de Cristo, para que ela possa ser tida como uma igreja que alguém diz: eu não fui hoje ao culto, mas eu senti falta. Eu senti falta da adoração. Eu senti falta dos irmãos. Eu senti falta da pregação da palavra. Eu senti falta das orações. No próximo domingo eu estarei lá. Uma igreja acolhedora, recepcionista, que recepciona. Uma igreja amorosa. E eu quero dar um testemunho particular. Eu me sinto muito amado por essa igreja. Continue assim, meus irmãos, firmes e fortes. Eu me sinto muito acolhido, me sinto muito amado por todos os irmãos, por todas as lideranças dessa igreja. Deus tem sido bondoso comigo e com a minha casa. Que Ele seja assim com cada um de nós e que nós cresçamos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Vamos orar. Senhor, é tão bom fazermos parte da igreja do Senhor. É tão maravilhoso fazermos parte da igreja local. É infinitamente gratificante sermos amados no meio da congregação dos justos. É muito estimulante ver a tua igreja crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. É indispensável percebermos e querermos que a tua igreja cresça. Cresça na palavra, cresça como discípulos e cresça na doutrina. Muito obrigado, porque a tua igreja, ela irá perseverar, ela irá prevalecer, ela sempre estará crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, no nome de quem nós oramos. Amém. Recebam a bênção da parte do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso amado e querido Pai, a comunhão, o poder e as divinas consolações do Espírito Santo repousem sobre nós, Igreja do Senhor, hoje e sempre. Amém. Podemos nos assentar. Nós iremos dar já continuidade à abertura da Assembleia. Nós terminamos o nosso culto e teremos a nossa Assembleia